Minha família escolheu você como noivo. Agora estou me casando com uma princesa alienígena. Ethan Cole havia enfrentado várias escolhas duvidosas durante sua vida. Cruzar múltiplos sistemas estelares com sandálias Gorgathan, vivas contrabandear mercadorias além das patrulhas de fronteira e fazer trabalhos estranhos para clientes suspeitos são todos parte da profissão. Eu deveria ter sabido melhor. O pensamento de vê-lo rastejando para fora de sua jaula enquanto voava continuava a assombrá-lo em seus sonhos. O momento em que um extraterrestre de pele prateada, medindo 7 pés de altura, se aproximou dele em um espaço porto imundo e declarou: "Minha família escolheu você como noivo da minha irmã. Foi a decisão mais transformadora que ele já havia tomado." Ethan piscou lentamente enquanto observava o extraterrestre. Ele estava quase certo de que tinha entendido errado. Talvez houvesse um problema com o chip tradutor em seu cérebro. Não teria acontecido uma vez antes. "Por favor, honrado humano, compre estas deliciosas meias de lagarto." E Ethan estava prestes a iniciar uma pequena disputa comercial na semana passada, quando interpretou uma proposta de venda de um comerciante variano dessa forma. "Não, este homem parece ser bastante sério. Sério, não pretendo começar a rir tão cedo e nunca ri antes na minha vida." Ethan abriu a boca e tossiu. "Eu entendo. Parece que houve um erro, eu acredito. Veja, na verdade, eu não sou." O intruso extraterrestre começou. "Você é Ethan Cole," em uma voz baixa e firme. "Piloto da Wayfair, nativo de Saul 3, ex-funcionário da Denker e Trade Guild, demitido por alegações de contrabando." Ethan fez uma careta. "Você realmente completou a leitura designada. Os Alatari fazem um trabalho meticuloso." Ethan enfatizou os Alatari várias vezes. Parecia provável que ele já tivesse se deparado com o nome deles anteriormente. Uma raça extraterrestre que era incrivelmente avançada e incrivelmente atraente, mas que tendia a se manter afastada. Até agora ele nunca tinha encontrado um pessoalmente. Ethan teve que lutar contra o desejo de recuar enquanto o extraterrestre se aproximava. Ele não era do tipo que se assustava facilmente, mas havia algo incrivelmente humano naquele homem, com seus brilhantes olhos prateados e rosto perfeitamente esculpido. Isso não é dito de forma positiva. Na verdade, é para transmitir a ideia de que você é ofuscado pelo gremlin espacial em comparação. O alienígena se apresentou como Zorven. "A guarda real está sob minha autoridade. É minha missão transportá-lo para Veshara, a terra do seu casamento." Ethan inalou profundamente. "Entendi. Escuta, deixa-me explicar. Ele certamente não é o cara certo para você. Você não pode me usar como noivo. Casamentos arranjados entre alienígenas são a última coisa que me interessa, quanto mais parcerias de longo prazo." Zorven inclinou ligeiramente a cabeça. "Isto não é uma investigação formal." Ethan, ele se fez rir. "Bem, olhem para mim, agora estou empregado. Preciso cuidar das remessas, decepcionar clientes e negligenciar contas. Imagine uma vida onde um príncipe encantador de outro planeta não vem bater à sua porta. Nada mudou na falta de emoção de Zorven. Nos últimos 4 ciclos padrão, você perdeu mais créditos do que ganhou, de acordo com seus registros financeiros atuais. A condição da sua nave está bastante ruim. Seus pagamentos para os Racing Bloodhounds, que têm uma recompensa pela sua cabeça, também estão atrasados há 6 meses. Um nó se formou no estômago de Ethan. "Caramba, eu entendo. O fato de você ter investigado meus fundos privados é maravilhoso. Não entendo como os cães de caça vão te rastrear em 3 dias se você recusar, mas parece um pedido perfeitamente comum ao propor casamento. Suas únicas opções são a morte ou a servidão por contrato." A expressão no rosto de Zorben permaneceu inalterada. "Outra opção é me acompanhar até o Império Alitari, onde você pode se casar com uma princesa e herdar suas riquezas e segurança." Então Ethan fechou os lábios e os abriu novamente. "Está bem," ele finalmente respondeu, após uma considerável awkwardness. "As vantagens são claras para mim, então você está dentro." "Não quero dizer," enquanto ele tentava pensar. Ethan passou os dedos pelo cabelo. "Uau, isso foi simplesmente incrível. Sem dúvida. Um completo maluco. Você está basicamente me dando uma folga. Tudo é de graça. Isso não faz sentido nenhum.
Zorbin avisou que há uma pegadinha, você tem que fazer a sua parte. A reprodução não é um processo aleatório para os Alitari. Você é aquele que nossos místicos disseram que garantirá o destino do nosso império. Você e a princesa Sylvia estão destinados a se casar. Foi um resfolegar de Ethan. Colocar tanta pressão em um homem que você acabou de conhecer é ridículo. Não há pressão, respondeu Zoran. Sem dúvida. Ethan soltou um longo suspiro. Foi terrível. Estou terrivelmente desapontado. Além disso, havia uma alternativa um tanto pior. Atrás dele no porto espacial, ele podia ver sua nave que estava unida por um quebra-cabeça de peças sobressalentes e pensamento otimista. Sorven pressionou um dispositivo elegante em seu pulso antes que pudesse mudar de ideia. Bem, ele disse, acho que vou me casar. Uma porta cintilante se materializou diante de seus próprios olhos e o ar ao seu redor tremeu como se fosse a superfície de um lago perturbado. Murmurando Ethan, soltou um som. Ah, vai? E assim ele desapareceu. Você quer que eu termine o capítulo? Se sim, eu começo seu segundo capítulo para você. Ethan pousou com a destreza de um drone de carga que havia apresentado falha recentemente. Houve um momento em que ele estava em um espaço-porto sujo, se preparando para a escolha mais desastrosa que já fizera. A próxima coisa que soube estava caindo livremente através de um redemoinho de luz deslumbrante, seu estômago se contorcendo, de maneiras que nunca deveria. De repente ele atingiu algo delicado, mas disturbadoramente vivo. Ele entendeu a razão no instante em que olhou para baixo. Ele gemeu e rolou de cima do que parecia ser uma grande almofada pulsante. Com um squish úmido, a criatura se levantou. Estou completamente acabado se isso for algum tipo de enorme pulmão extraterrestre. Com a graça de um viajante interdimensional experiente, Zorven passou por ele enquanto atravessava o portal. A cápsula em questão é uma real. Protege os usuários de danos absorvendo impactos. Com uma expressão de desagrado, Ethan examinou a superfície carnuda. Ele também se orgulha de si mesmo, você sabe. Zorven fez vista grossa para ele e apontou para o ambiente ao redor. Entre direto em Veshara. Ethan girou imaginando uma câmara régia ou uma estação espacial ornamentada. Em vez disso, o que ele testemunhou fez sua mente hesitar. Era como se a cidade flutuasse no ar. Domos cristalinos proeminentes ascendiam de plataformas pairando no ar, sustentados por poderes que não podiam ser vistos. Entre os edifícios, pontes de energia curvavam-se e piscavam enquanto as pessoas as atravessavam. Nebulosas ou nuvens espaciais em espiral pontilhavam o céu acima, dando a toda a área uma luz de outro mundo. E mais baixo, completamente inexistente, ponto zero sem terra-mar ou céu à vista. Uma queda aparentemente infinita em um abismo celestial. Avançando, Ethan estava apreensivo. Eu entendo. Caramba, o que temos aqui é muito notável. Cerrando os olhos, Zorven inclinou a cabeça. Uma joia da coroa do reino Alatari. Ok, vou aceitar isso em vez de um horror que desafia a gravidade. Uma voz diferente interrompeu Zorven antes que ele pudesse responder. Ele é irreconhecível como noivo. Ao se virar, Ethan rapidamente perdeu todo o controle de seu corpo. A princesa Sylvia estava diante dele. Mesmo sabendo em sua cabeça que ela seria diferente, era muito diferente testemunhar isso na realidade. Em contraste com sua pele prateada impecável, seus penetrantes olhos violetas irradiavam uma luz suave como se fossem luas gêmeas. As maçãs do rosto e os braços dela estão adornados com intrincadas marcas bioluminescentes que parecem responder a um poder invisível movendo-se levemente. Uma vestimenta etérea e ameaçadora longa e fluida, parte vestido, parte traje, exo brilhante, aderia à sua figura. Ela começou a sorrir. Ela cruzou os braços e murmurou. Bem, isso deve ser interessante. Ethan piscou em resposta. Ainda não tenho certeza se é uma coisa boa, e essa é a segunda vez que alguém me diz isso hoje. Sylvia inclinou a cabeça para olhá-lo de perto. Não esperava que você fosse tão diminuto. Uma mão subiu até o peito de Ethan. Oh, não. Ferido. Quero dizer, vamos lá. Nem todo mundo tem 2 metros de altura. Na verdade, fui incentivada a acreditar que meu futuro marido seria. Ela escolheu suas palavras com cuidado. Ainda mais surpreendente. Ethan franziu os olhos e fez uma careta.
Minha senhora, estou prestes a ser sequestrado para um compromisso extraterrestre. O que estou fazendo de errado? Sinto que estou indo bem. Sylvia franziu a testa fina. Como alguém que recebeu uma oferta de uma posição de honra real, você parece ser bastante reclamona. Ethan zombou. Minhas desculpas. Apenas me dê minha expressão de estou radiante por ser forçada a me casar. Ai meu Deus, não consigo encontrar isso em lugar nenhum. Lembre-me, o meu é inexistente. Um riso baixo escapuliu de Sylvia. Ela desviou o olhar enquanto falava por cima do ombro, mas Ethan sentiu brevemente que viu algo além de diversão em seus olhos. Divertir-se é garantido mesmo que nada mais. Zoran deitou-se de bruços. As coisas começaram a se preparar para o casamento. A pedido do Alto Conselho, você é obrigado a comparecer a uma inauguração cerimonial. Ethan levantou as mãos em protesto. Absolutamente sem problema. Adoro uma introdução formal bem planejada e estruturada. O que isso implica? Certamente isso significa que eu serei carregada como um animal de estimação exótico. Sylvia lançou-lhe um olhar de lado. Somente em casos de má conduta. Um gemido escapuliu dos lábios de Ethan. Ele estava destinado a agir de forma inadequada. Porque, claro, havia um palácio, eles passearam pelos seus corredores. Mais do seu ambiente foi absorvido por Ethan. Orbes flutuantes de luz suave pairavam no ar e os pisos translúcidos tremiam a cada passo. Sentia como se tivesse entrado em um sonho. Seu sonho envolvia uma princesa de outro planeta com quem ele estava prestes a se casar. De jeito nenhum. Continua a ser uma questão não resolvida. Ethan olhou para Sylvia e disse o mesmo. Posso fazer uma pergunta, já que parece que estou preso aqui? Você pode perguntar, ela comentou com um toque de diversão. Seu olhar se estreitou. Se não nos casarmos, o que exatamente acontecerá? Sylvia parou de andar. A área ao redor de suas marcas brilhantes pulsava levemente. Alteração na tonalidade, mas leve. Antes que ela pudesse responder, Zorven o fez. Fomos informados sobre a união. É crucial para a segurança do nosso povo. Ethan franze. Bem está claro que a profecia não é muito específica. Como cair? Experimentando um Armagedon físico, dolorosas reuniões familiares, colapso financeiro. Sylvia olhou nos olhos dele, seu rosto um mistério. Um poder que precede nosso domínio está surgindo. A única maneira de detê-lo, segundo os místicos, é que nossa espécie se una. Pela face, Ethan passou a palma da mão. Entendi. De maneira nenhuma imponente. Mais uma vez, Sylvia sorriu. Acho que você vai conseguir. Sério, estou grato. Isso me acalma completamente. Eles chegaram a um enorme conjunto de portas antes que ele pudesse continuar seu protesto. Com um suave zumbido, as portas se abriram, enquanto Zorven avançava e pressionava a palma contra um painel. De pé, altos em suas túnicas esvoaçantes, estavam figuras da realeza dentro de uma magnífica sala que se estendia diante deles. Ethan entrou no Alto Conselho Elatari após respirar fundo. Gostariam que eu prosseguisse para o capítulo 3. Ethan já havia passado por algumas circunstâncias embaraçosas, anteriormente como estar sentado em frente a um caçador de recompensas que claramente o reconheceu e acordar em um porão de carga com uma remessa roubada de aguardente e zarni. Em uma ocasião ele foi a um jantar e acidentalmente comeu o animal de estimação de alguém. Isso foi, no entanto, em um nível completamente novo de terrível quando confrontado com o Conselho Supremo Eleari. Vislumbrando de dentro a enorme câmara, parecia ser construída de uma substância cristalina. Orbes flutuantes de luz dourada, iluminadas por uma luz sobrenatural, que mudava ligeiramente sempre que alguém falava, pairavam altas acima. Ao redor da sala, em plataformas elevadas, estavam sentados pelo menos 12 dos extraterrestres mais graciosos e imponentes que Ethan já tinha visto. Eles estavam todos olhando para ele como se fosse um inseto que havia pousado em seu jardim real por acidente. Com seu característico ar de profissionalismo inabalável, Zorven levantou-se e fez uma reverência. Ethan Cole, do Soul 3, está aqui hoje, estimados membros do conselho. Esse foi profetizado. Ethan abriu a boca e tossiu. Bom dia. Este é um lugar encantador, devo dizer. Ao lado dele, Sylvia emitiu uma exalação abafada. Um dos membros do conselho, um homem magnífico com olhos em forma de estrela e longos cabelos prateados,
Finalmente falou após um longo silêncio que ecoou pela sala. Temos um humano aqui. Ethan levantou a palma da mão. O único e inigualável. Aparentemente selecionado como um salvador para o seu povo, Ethan Cole é um piloto de carga profissional e às vezes contrabandista. Acredite em mim quando digo que estou tão chocado quanto você. Outro membro do conselho, que parecia ser um Alitari mais velho, com listras azuis luminosas ao longo dos braços, semicerrou os olhos. Eu realmente não entendo por que os místicos previram essa união. Acenando com a cabeça, Ethan deu o sinal. Eu sei. Por favor, entenda que estou realmente lisonjeado. Seu gosto é tão refinado. É um privilégio estar aqui com você. No entanto, devo perguntar. Temos certeza de que seus seres encantados, que veem o futuro, não, acidentalmente, pousaram em mim depois de deixarem cair aquele cristal de visão. A ponte do nariz de Sylvia estava apertada. Os sonhos são sempre precisos. O homem com o cabelo trançado no conselho assegurou a Ethan. Você e a princesa Sylvia devem se casar. Sua união é a chave para nossa sobrevivência. Ethan soltou um suspiro. Nesse ponto eu concordo. Poderíamos ter alguma clareza sobre a chave para a sobrevivência, porque parece ser principalmente um serviço de matchmaking complexo que negligenciou perguntar se eu deslizei para a direita do meu ponto de vista. O membro sênior do conselho franziu a testa. Parece que você está lidando com isso de forma casual. Claro, Ethan declarou. Quero dizer, é meio surreal que eu tenha sido sequestrado para um casamento cósmico e agora talvez eu tenha que realmente consumá-lo se eu pensar seriamente sobre isso. Seu olhar se desviou para Sylvia. Desculpe. Uma única sobrancelha refinada foi arqueada por ela. Nada foi levado. Você também não parece muito atraente para mim. Sobre seu coração, Ethan colocou uma mão. Caramba! Dando a um homem um senso de singularidade. Um membro diferente do conselho que tinha paciência desgastada e marcas verde escuras inclinou-se para a frente. Um poder mais antigo que os Alatari, a grande escuridão, está saída a emergir na profecia. Se quisermos lutar contra isso, temos que combinar nossas linhagens. Ethan franziu a testa, estreitando os olhos. Certo, posso ver como essa sessão poderia ter sido a introdução. Que tipo de sombra imensa estamos nos referindo, já que testemunhei algumas ocorrências muito perturbadoras ao longo da minha vida, e estou curioso para saber onde isso se encaixa no espectro de um pequeno incômodo ao fim do universo. Todos os olhares dos membros do conselho trançado ficaram sombrios. Algumas coisas neste cosmos são bastante antigas, tendo permanecido dormentes por inúmeras gerações. Eles estão tentando recuperar o que perderam. Todos nós vamos ser devorados por eles se não nos prepararmos. Então Ethan soltou um suspiro. Eu entendo, concordo. Eu não esperava que chegasse tão perto do fim do universo. Finalmente Sylvia olhou para ele. O significado disso agora está claro para você. Ele massageou as têmporas. Claro, absolutamente. No entanto, acho importante notar quão estranho isso é. Não como qualquer lutador renomado ou cientista excepcional, sou eu que sou a chave. Fazia algum tempo desde que Zorven tinha falado. Não há margem para erro entre os místicos. Ethan lançou-lhe um olhar fulminante. Não há muitos místicos que você conheceu, Ed. A câmara caiu em outro longo período de silêncio. A desaprovação parecia vir de todas as direções, e Ethan quase podia senti-la. O membro do conselho com o cabelo trançado, então, o alisou. Tomamos uma decisão. Em 3 ciclos você dará o nó. Um nó formado no estômago de Ethan. Leva 3 ciclos. Aproximadamente 3 dias. Ela acrescentou que a preparação é necessária para o procedimento, mas a união tem que acontecer rapidamente. Virando-se para Sylvia, Ethan falou. Você não se importa com isso. Só porque um mago espacial luminoso mandou você, vai se casar com um cara estranho de um planeta remoto. Antes de responder, Sylvia olhou-o cuidadosamente. Eu cuido do meu povo. Eu cumprirei esta tarefa se for necessário. Ethan soltou um profundo suspiro. Ótimo. Casar-se com um membro dedicado das Forças Armadas é o sonho de todo homem. Então Sylvia sorriu. Minimize o autoelogio. Como você, eu não escolheria você se pudesse. Não posso acreditar, exclamou Ethan. Fantástico.
Estou aliviado que concordamos. O corajoso Zorven avançou. Tudo está pronto. Seu humilde corcel, Ethan Cole, será conduzido aos seus aposentos. Vamos começar a nos preparar imediatamente. Ethan cruzou os braços. Ó céus! Ó meu Deus! Quartos internos. Uma suíte de hóspedes casual não é algo que eu consiga lidar. Um ambiente relaxante de cama e café da manhã. Zorven não se moveu. Tudo na ala real está pronto para sua chegada. Um profundo suspiro escapou dos lábios de Ethan. Está bem, eu vou liderar. Depois de seguir Zorban para fora da sala, ele olhou para Sylvia pela última vez. Seus olhos brilhantes e insondáveis continuaram a fitá-lo. Era incerto para Ethan se isso marcava o início de algo notável ou uma total catástrofe. Ambos prováveis. Além disso, o pensamento era absolutamente assustador. Gostaria que eu continuasse para o capítulo 4. Coisas estranhas aconteceram com Ethan Cole muitas vezes. Em uma ocasião, ele havia inadvertidamente escondido um recipiente de frutas inteligentes que faziam um som sempre que eram picadas. Uma vez, um chefe do crime vingativo e nu o seguiu até a metade da lua. No entanto, ele estava no coração de uma cerimônia de casamento, Eleare de muito tempo atrás, cercado por um círculo místico luminoso que cantava enquanto ele usava sedas cerimoniais que brilhavam como poeira estelar. Este foi o melhor, devo dizer. Era a primeira câmara desse tipo que Ethan já tinha visto. O palácio em si estava fora de suas paredes. Rodeado por um turbilhão cósmico, na verdade, era uma plataforma aberta pairando sobre a cidade. Ao longe, fitas de energia tilintavam em sincronia com o zumbido baixo e rítmico dos místicos, e a princesa Sylvia estava diante dele. Era meio que a sua característica parecer intimidadora e encantadora ao mesmo tempo. Os padrões luminosos que adornavam sua pele estavam ainda mais vivos e hipnotizantes do que antes. Seu longo cabelo prateado, que ela costumava usar em tranças elaboradas, agora balançava em uma corrente invisível. Ela prendeu os olhos nele, sua postura inalterada, em algum lugar entre estar levemente entretida e irritada. Esta é sua última oportunidade de fugir, ela sussurrou silenciosamente, e Ethan sorriu. Ethan mudou de peso e gemeu, mas ela mostrou os dentes ao pensar em como seu irmão poderia praticamente jogá-la para fora desta metrópole flutuante se ela tentasse. Um brilho de sorriso tocou seus lábios e ela sabia que ele iria gostar. Escuta, eu sei que eu zoio muitas coisas, mas vamos realmente fazer isso. Sylvia inclinou a cabeça para olhá-lo e ele disse, você não deseja. Ethan hesitou antes de responder, mas no início de tudo ele era apenas um piloto de carga tentando manter seu navio à tona. Ser o noivo que havia sido profetizado e agora estava à beira do destino de um império era absurdo e insano, mas algo havia mudado nos últimos dias. Em algum lugar entre suas discussões com Sylvia e suas tentativas de evitar um assassinato, sim, isso tinha acontecido. Ele havia aprendido que a grande escuridão era, na verdade, um horrível exército de antigas máquinas de guerra biomecânicas. Ethan sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao perceber o quanto se importava com a cidade e seu povo, e especialmente com ela, e quão aterrorizante era que essa realização tivesse acontecido. Os olhos de Sylvia brilharam levemente, e Ethan suspirou dramaticamente. Bem quando você coloca dessa forma, ele disse. O vínculo deve ser selado, insistiu o principal místico, um Elatari, com olhos excessivamente luminosos e uma aparência frágil, antes que Sylvia pudesse responder. Ethan engoliu e perguntou, ok, e o que exatamente significa selado? Sylvia franziu a testa e disse, porque se isso envolver algum ritual esquisito com tentáculos, eu realmente gostaria de ser avisada. Antes que ele pudesse responder, ela se inclinou para a frente e colocou a palma da mão em cima do peito dele. Ethan sentiu uma onda de calor como se suas veias estivessem sendo inundadas com luz estelar líquida. Sua visão ficou turva por um instante antes de ficar clara. Ele percebeu pela primeira vez a conexão. Isso não era uma mera união política. Algo antigo estava em ação aqui. Suas energias estavam entrelaçadas e eles podiam sentir a presença um do outro. Ethan respirou fundo e perguntou, hein? Você consegue sentir? Sylvia perguntou inclinando a cabeça.
Eles formam uma relação inquebrável quando a tempestade cósmica muda de direção e a energia do ar pulsa uma ou duas vezes antes de se estabilizar. Sim, ele confessou. Meio que sim. A mística levantou os braços. Com um suspiro, Ethan se virou para Sylvia e perguntou: "Então estamos casados agora?" Ela sorriu de lado e ele assentiu em concordância. "Sim", ele disse balançando a cabeça. "Está bem claro, por que não?" Os olhos de Sylvia brilharam e ela pareceu interpretar isso como um sinal de que estava prestes a se tornar uma princesa espacial. Ethan gemeu e disse: "Tecnicamente, sim." Sylvia estava prestes a responder quando Zorven pulou para a frente e anunciou: "A união está completa. Agora nos preparamos para a guerra." Ethan piscou e disse: "Espera, eu acabei de me casar. Não podemos." "Não sei. Ir de lua de mel primeiro." O anúncio de Zorven fez Sylvia sorrir de lado. Uau, romântico. Zorven não lhe deu atenção. A antiga frota começou a se agitar. A escuridão desperta. Ethan aperta o nariz. "Claro que sim." "Ótimo. Só uma vez." Eu adoraria que o universo tirasse uma pausa do destino iminente. Sylvia coloca uma mão em seu braço. "Escute, Ethan Cole. Você não é o único." Quando ele cruzou os olhos com ela, finalmente entendeu que talvez não estivesse tão perdido quanto imaginava. Talvez ele estivesse exatamente onde deveria estar. Ethan endireitou os ombros e respirou fundo. "Está bem então", ele disse. "Vamos salvar o universo,